Você está ouvindo Paradoxia com Will Turner e Sirius Connor. Fala pessoal, e hoje o nosso tema é um tema um pouco polêmico, digamos assim, um tema delicado. Hoje nós temos até convidados, meus amigos. Hoje nós estamos aqui com o Anthony, que ele é professor também, e vai contribuir com esse tema, que é as teorias da conspiração. Nós estamos aqui também na bancada, o nosso amigo de sempre, o Sirius. Dá uma boa noite aí, meu amigo Sirius. Boa noite, como vocês estão aí? Tudo certo, espero que vocês estejam tudo bem. Hoje a gente vai falar de um tema meio obscuro, né? Sobre as teorias da conspiração aí. Exatamente, teoria da conspiração. E meu amigo Anthony, boa noite, dá uma boa noite para nós aí, meu amigo. Boa noite, Will, boa noite, Sirius, tudo tranquilo, gente? Tudo certo. Tudo tranquilo, seja muito bem-vindo, viu? Valeu, cara, valeu. Complementando um pouquinho que o Sirius falou, cara, é um tema obscuro e é importante, cara, porque tem certas coisas que vão tomando força com o avanço da internet, né, com o avanço da comunicação, a velocidade de comunicação. Então tem certas coisas que vão tendo relevância, que sai da obscuridade, vem pra luz, assim, e acaba bagunçando tudo. É bom a gente conversar um pouco sobre isso. Legal. Então você que tá aí do outro lado, aí tá nos acompanhando aí, vai se inscrevendo aí no nosso canal, vai nos acompanhando que sempre temos áudios aí legais para vocês escutarem, sempre tem podcast com assuntos relevantes aí pra gente tratar. Então, depois vamos colocar aqui uma música de suspense, vamos falar hoje então sobre teorias da conspiração. Beleza, eu quero começar com quero já jogar aqui na mesa uma sobre a viagem na Lua. Realmente, o homem pisou na Lua, sim ou não? Eu quero saber de vocês, né? Depois eu vou colocar a minha visão aqui, o que eu acho. Mas nós estamos aí na época onde os Estados Unidos e a União Soviética, se eu não me engano, estavam fazendo aí aquela Guerra Fria sobre a corrida espacial também, né? Quem iria pisar primeiro na Lua? Então os Estados Unidos foi lá, depois de um jogo de marketing incrível, conseguiu pousar realmente o homem à Lua. E aí, eu quero saber de vocês, isso é verdade ou isso é ficção? Segundo alguns teóricos aí da conspiração na internet aí, o homem nunca foi na Lua, né? E os motivos para essa afirmação são alguns, né? Tem alguns deles aqui. As afirmações deles são que o céu estava sem estrelas no momento das imagens, né, do pouso. E os astronautas e os objetos eles estavam projetando sombras esquisitas, entendeu? Que eram meio coloridas, meio deformadas, assim, que é meio incompatível, assim, com o objeto que estaria produzindo a sombra, entendeu? E eles falam também sobre a qualidade das fotos. Eles falaram que eram muito boas, e isso seria incompatível para as condições, né, de uma viagem assim à Lua, porque teria que ser um dispositivo menor, não teria como, naquela época, inclusive, a gente não teria uma máquina fotográfica pequena com uma qualidade tão boa. Então eles deduziram que isso poderia ter sido fotografado ou filmado dentro de um estúdio de televisão, assim. E um dos motivos também primordiais que eles falam da desconfiança é da bandeira dos Estados Unidos, né, que eles fixaram lá, e eles dizem que a bandeira estava tremulante e poderia estar indicando a presença aí de um vento ou uma corrente de ar. E se eles estavam no espaço, né, então como seria possível, né, uma corrente de ar? No espaço, obviamente, a gente sabe que não tem ar, né? Então essas são uma das alegações dos teóricos aí pela internet aí. Tem as marcações na pedra. Cara, recentemente assim, há uns 6 anos atrás, a banda Imagine Dragons lançou uma música chamada On Top of the World. Não sei se vocês chegaram a ouvir, que retrata isso, cara. Retrata uma filmagem
de 4 pessoas aleatórias como se fossem astronautas e gravando na Lua. Tudo para botar um pouco mais de lenha na fogueira, só para confundir um pouco mais. Olha só, cara. Chegou um vídeo até mim também sobre aquela foto muito distribuído aí na época que os astronautas foram, que era do planeta Terra, né? Tinha foto do planeta Terra, mas aquilo lá foi uma montagem, inclusive com um papelão recortado de um planeta, né, no formato de um círculo, e eles foram lá e tiraram essa foto. Então também esse vídeo chegou a rodar aí, inclusive eu já vi esse vídeo também, mostrando que tudo não se passou de uma montagem. Eles estavam sim em órbita, né? Mas depois de um certo tempo, os comunicadores deles são desligados, se eu não me engano, então a gente só tem o retorno deles quando já estão chegando na Lua. Então nesse meio tempo, eles fizeram toda essa montagem de fotografar o planeta Terra também, que é através desse recorte como de um círculo, e numa janela eles foram lá e tiraram a foto do planeta Terra. Não sei se você chegou a ver isso aí também. Bom, isso eu não cheguei a ver não, cara. Interessante a informação. Mas isso eu não fiquei sabendo não. Sim. Eu cheguei a ver esse vídeo também, cara. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Período da Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. A corrida espacial, né? Tinha a cidade dos cosmonautas russos e a NASA aqui competindo para ver quem chegava lá primeiro. A Rússia lança, a União Soviética, no caso, lança, né, o satélite, lança o primeiro homem no espaço, e em seguida, para não ficar atrás, os Estados Unidos conseguem ir mais longe, né, consegue chegar até a Lua. E muito das teorias, cara, bate naquilo, né, do porquê o homem não voltou mais para a Lua, ou tinha alguma coisa lá, ou se era realmente possível chegar até a Lua. E é isso que fica no imaginário, né, cara? É isso que acaba gerando mais curiosidade, gerando mais teorias sobre isso aí. Sim. Sirius, fala um pouco mais sobre aquele vídeo que você me mostrou sobre um artista famoso que produziu toda essa imagem dos Estados Unidos pousando na Lua, que é um artista, um cineasta, que eu não me engano. Nós comentamos aqui um pouco dele. Você pode trazer pra gente um pouco mais a fundo? Eu estava esquecendo do nome dele. Não, posso sim. Inclusive, essa teoria ela tem várias modulações, assim, né? Dependendo de onde você vê. E algumas delas apresenta um detalhe que fala que possivelmente o grande cineasta lá, o Stanley Kubrick, ele estava envolvido aí, né? Nessa manipulação aí suposta manipulação, né, da viagem à Lua. Inclusive, tudo teria sido dirigido por ele, né? Teria sido filmado num estúdio de televisão e ele teria dirigido toda a filmagem aí do pouso, orquestrado figurino, tudo do jeito que ele queria, entendeu? E um dos motivos para isso é por conta do filme dele, né? Inclusive é um grande filme conhecido, 2001, Odisseia no Espaço. E por conta disso eles começaram a incluir, né, essa ideia de que ele estava presente assim na elaboração das filmagens por conta disso. Inclusive tem, cara, um documentário de uns anos atrás que é apresentado um suposto Stanley Kubrick assim no fim da vida dele vir a falecer, dizendo e confessando mesmo que foi tudo uma armação, que ele estava presente, que ele participou, ele filmou, porém não tem como comprovar se realmente era o Stanley Kubrick, entendeu? Eu pesquisei a respeito e muitos alegam que o documentário é falso, que aquele não é o Stanley Kubrick, entendeu? Sim, inclusive acho que a esposa dele veio a público falar que não era ele. Isso, a própria esposa dele se pronunciou e disse que não era o Stanley Kubrick no documentário. Então a gente não tem como, né, saber ao certo se isso realmente é verdade ou não, né? Mas a NASA já se pronunciou sobre essa teoria. Ela disse que as pedras lunares, né, que foram recolhidas da Lua, elas foram estudadas por diversos cientistas de diversos países, e se fossem falsas, né, algum deles teriam que se pronunciar e
e expor, né, a verdade. Ela disse que não teria como manipular todo mundo. Nisso até eu concordo com ela, cara. Acho que é uma coisa muito grande, né, para você manipular dessa forma. Mas que é interessante e algumas coisas se encaixam, isso é inegável, cara, dessa teoria. Certo. Falando que particularmente, eu fico um pouco com o pé atrás, cara, se realmente chegou ou não, desconfiando muito para o que não. Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês. Eu já vi bastante vídeos, estudei bastante sobre isso, procurei saber por conta própria. E uma teoria que é muito forte nisso, que assim, muito próximo à Lua, existem alguns cinturões de radiação que chamam cinturões de Van Allen. Se eu não me engano, esse é o nome. E essa radiação, ela é muito forte, cara, capaz de danificar ou prejudicar mesmo os astronautas e os equipamentos, cara, que estiverem chegando ali muito próximo da Lua. E para você ultrapassar esses cinturões, você teria que construir um foguete à base de chumbo, mas o chumbo ele é muito pesado, que acarretaria muito combustível, ele não seria tão eficaz quanto os foguetes que foram feitos na época. Então, essa teoria para mim é a que mais me chama a atenção sobre se realmente chegou ou não o astronauta na Lua, acreditando mais para que não. E vocês, eu quero saber de vocês, opinião própria aí. Vocês consideram que sim ou não? Existiram astronautas na Lua, sim ou não? Vou começar pelo Anthony aí, vamos lá, Anthony. Ok. Bom, gente, eu acredito sim, cara. Tá certo que pode falar que o material usado era muito avançado para tirar foto, para filmar lá tudo, mas a gente tá falando da NASA, cara. A gente tá falando de potências tecnológicas da época. É complicado a gente afirmar uma coisa, porque a gente não viveu aquele momento, né, cara? É bom a gente pensar nisso também. Sair daqui, mostrar ao mundo inteiro tudo aquilo que estava acontecendo, cara, no instante que aconteceu. Um pouso, como vocês disseram, é complicado, pousar na Lua. Cara, eu acho que seria muito difícil alguém tentar reproduzir isso, entende? Como que eu posso explicar melhor, cara? Entendeu? Sabe, que eu não tô conseguindo me colocar direito pra falar, cara. Mas eu acho muito difícil. É um custo. Isso. Um custo muito alto para um marketing muito baixo, vamos dizer assim. Exatamente, cara. Mesmo sendo um período de Guerra Fria, mesmo sendo você querendo mostrar que a sua potência é maior que a outra, só assim, se o homem não foi para a Lua na época, a Rússia, a União Soviética ia contestar muito, entende? Exatamente. Eles não aceitariam tão simples assim, os Estados Unidos passou à nossa frente na corrida tecnológica, na corrida espacial, e tá bom. Não, cara, eles iam contestar muito isso aí. É por isso que eu acredito também. Eu concordo com o Anthony, cara. Eu acredito sim que eles foram por conta disso, né? Por conta que se houvesse algum indício de fraude, a União Soviética ela não ia pensar duas vezes, cara, poder expor isso. Mas eu discordo com ele sobre que não seria possível fazer uma manipulação desse tamanho. Eu acredito que se realmente Stanley Kubrick estivesse envolvido nas filmagens, eu acho que competência para isso ele teria, cara. A gente pode confirmar isso, como eu disse, no filme Odisseia no Espaço, que é um filme espetacular, em quesito de efeitos especiais, trilha sonora, ambientação, muito à frente do seu tempo. Também as outras obras dele, como o Iluminado, Laranja Mecânica também, que o cara criou um vocabulário próprio para o filme, assim. Então acho que ele teria competência para fazer tal manipulação. Porém, como o próprio Antônio disse, a União Soviética não pensaria duas vezes qualquer indício. Então não teria como, né, convencer até o seu próprio inimigo de que é verdade, não sendo uma verdade. Isso é um ponto-chave que me fez acreditar, assim, que o homem realmente foi à Lua. Então, mas daí nós chegamos num ponto-chave aí, que seria o quê? Se o marketing ou a produção foi tão boa, eu vou contestar o quê? Vamos dizer assim, hoje em dia nós temos aí a facilidade da internet, nós temos aí os nossos colegas ou informações privilegiadas, mas na época nem tanto.
Então, se tem um marketing, ou se teve uma produção tão boa, eu vou contestar o quê? Não sei se eu consegui me expressar legal. Ah, sim. Então, mas possivelmente a União Soviética pode ter colocado pessoas para olharem mais tecnicamente, assim, digamos, as filmagens assim nos Estados Unidos. E eu acho que eles não deixariam passar batido isso, cara. É o que me faz acreditar que possivelmente sim, foi verdade, cara. Concordando com o Sirius, a gente sabe que durante a Guerra Fria teve muita espionagem, cara. E tinha tanto espião russo analisando a evolução tecnológica espacial americana, como tinha espião americano analisando, vendo essa evolução russa. Não teria como, assim, um estúdio gravar tudo aquilo e alguém deixar passar batido, cara. Bom, eu acredito nisso. Então, também concordo. Se eu não me engano, tem alguns... foram colocados espelhos lá. Acho que foi o Sirius mesmo que comentou isso comigo. Tem alguns espelhos posicionados na Lua que você consegue refletir, né? A luminosidade, mostrando que realmente alguém instalou esses espelhos lá. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, cara, mas não sei. Mesmo assim, eu não desconfio, nem... Não sei. Fico um pouco com o pé atrás. Acho que alguém tem que desconfiar do grupo. Não, Tá certo. Beleza? Vamos lá então pro nosso próximo tema aí. Quer puxar aí, meu amigo Sirius? Pode falar aí. Então, vamos deixar... O Antônio trouxe umas teorias também para apresentar pra gente. Opa, boa. Antônio, pode mandar ver aí, meu amigo. Beleza. Já que a gente tá nesse assunto espacial, eu tava vendo esses tempos atrás, cara, e é uma coisa que vem ganhando muita proporção no Brasil mesmo, são 11 milhões de pessoas que acreditam nisso, é a teoria da Terra plana. Não sei se vocês já chegaram a pesquisar sobre isso, e que a Terra seria plana e teria assim como no filme dos Simpsons, né? Uma cúpula que a envolve no espaço. Under the Dome. Chegaram a analisar isso? Under the Dome. Nossa, essa teoria não tem como escapar, tá? Tudo quanto é lugar que você passa, você escuta pelo menos algum comentário sobre essa teoria da Terra plana, cara. Os terraplanistas aí não estão deixando a gente em paz. Sim, eu inclusive tenho alguns amigos aí no Facebook que acreditam nisso. E eu particularmente não acredito. Eu também particularmente não acredito, cara. Então, gente, assim, não é querendo adiantar um assunto, porque conversando com o Sirius antes da gravação, né, ele comentou que vai falar de sociedades secretas também, que é uma outra teoria. E basicamente toda teoria de conspiração tem nisso, né, como sociedade secreta por trás de algo para enganar toda a humanidade. E a teoria da Terra plana também fica nesse campo, gente. Assim, dia 10 de novembro desse ano, de 2019, teve a primeira convenção terraplanista aqui no Brasil, em São Paulo. E pro espanto da maioria deles, o salão alugado era de frente para uma loja maçônica. Aí teve um furor, cara, lá, que eles acharam que os maçons estavam negando outros espaços para eles, porque só liberaram um lugar, logicamente, de frente para a loja maçônica para eles serem vigiados. Então, chegou a ser uma coisa meio que absurda, sabe, cara? Não é querendo criticar, assim, mas eu não consigo acreditar muito como as pessoas acreditam nisso. Não, só complementando, é meio absurdo. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, que a gente vê, para o pessoal começar a acreditar em certas coisas nesse momento, cara. Tô achando tudo muito estranho, sabe? Então, eu particularmente vi vários personalidades que, né, segundo próprios cálculos que eles fizeram, né, as próprias regras, né, geométricas que utilizaram, eles alegaram e provaram que a Terra realmente é redonda. Não tem como agora, de uma hora para outra, o pessoal falou, não, a gente está sendo manipulado, a Terra é plana. E até como ficaria isso, entendeu? Como ficariam os limites, né, do planeta? Você chega de uma borda a outra, você cai para fora, é meio ilógico, cara. Eu particularmente não acredito por conta disso. Não, você não cai porque o domo te protege. O domo não deixa você cair para fora do espaço. Então, exatamente. Cara,
esse lance da Terra plana, uma das coisas mais simples a gente entender de que a Terra não é você imaginar o porto de Pearl Harbor, né? Quando foi atacado na Segunda Guerra Mundial. Você imagina os japoneses cruzando o mundo todo, cara, para chegar até o porto de Pearl Harbor e atacar o Havaí. Exatamente, então. Não teria como, né? Com as delimitações lá dos dois limites, uma ponta a outra. Uma coisa ilógica se parar pra raciocinar, né? Não tô aqui para julgar, né, quem acredita, mas eu particularmente não acredito. Eu também não acredito e eu vou um pouco além. Eu acredito que soltaram um pouco isso sobre a Terra plana para desviar um pouco do nosso foco também, sabe? Tipo, deve ter alguma coisa mais obscura acontecendo aí e de tempos em tempos solta alguma notícia assim, algum furor aí para tirar a atenção da grande massa, para poder ou continuar um certo trabalho ou chamar atenção para tirar o foco de alguma coisa. Agora falando do porquê que não acredito, foram feitos vários estudos sobre como a Terra ela não um círculo perfeito, né, mas ela é redonda assim. Se você pegar a sua própria sombra e medir ela, fazer uma medição dela de altura e em outro lugar, agora não lembro se é em outro estado, como que é feito, mas se você no mesmo horário pedir para outra pessoa também medir a sombra dela, lógico que tem que ser em regiões diferentes, você vê que a sombra dela acaba sendo ou um pouco menor ou um pouco maior devido à posição do Sol ali e a volta que a Terra está dando ali também, né, o movimento da Terra. Então tem tudo isso, né? Os terraplanistas falam também que a Terra é plana porque você não vê curvaturas nas águas, né? Mas as curvaturas nas águas, elas não são referentes à posição da Terra ou o nível da Terra. Ela é muito mais relacionada às marés e à posição da Lua ali, Lua cheia, Lua minguante. Então, são essas relações que nós temos. Então, como o Sirius falou, eu também não estou para julgar ninguém, né, se acredita ou não. Mas eu acho que fica um pouco aquém das informações da Terra plana. Eu já vi, inclusive, grandes jornais fazendo reportagens sobre isso. Até a Folha mesmo fez um podcast inteiro sobre a Terra plana e trouxe um terraplanista para falar alguns temas. Agora, aquele podcaster lá, do Ciência Todo Dia, do Pedro Loz, ele falou assim que não seria interessante ele trazer um terraplanista, até porque ele já foi questionado sobre isso, né? Se ele acredita ou se ele não acredita. Eu acho que eu vou usar um pouco da resposta dele. O importante é a gente não trazer o foco, virar o foco para essas pessoas ou para essa teoria, que chega a ser um pouco até ilógica, digamos assim, porque assim nós vamos estar dando palanque até para essas pessoas. Eu acredito assim, não acreditar e, lógico, não julgar, né, as pessoas que acreditam e nem em sua teoria, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar até dando mais força e até separando essas pessoas, o que não é o foco nosso aqui, que é trazer muito mais para um bate-papo e uma conversa do porquê. Exatamente. Beleza, então ficamos sobre isso, sobre a Terra plana ou se a Terra é redonda. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só sobre o que vocês falaram sobre a ciência, né, a experimentação, as provas de que a Terra seria redonda. Tem um documentário na Netflix mesmo, só me desculpa que eu esqueci o nome agora, cara, que é sobre Terra plana mesmo, e que os próprios terraplanistas fazem a medição da Terra, compram um aparelho para fazer a medição da Terra, para provar que a Terra é plana. E nessa medição, cientificamente, comprova que a Terra é redonda. Aí eles mesmos dizem e falam que a gente deve ter errado o cálculo, isso, que aquilo, vamos fazer de novo. E mesmo fazendo de novo, consta que a Terra é redonda, mas insistem, sabe, em acreditar. É aquilo que você falou, cara. A gente não tá aqui para julgar no que a pessoa vai acreditar ou não, mas é complicado dar palco, né, para teorias assim. Exatamente. Esse documentário já tá aqui salvo na minha lista de preferências do Netflix, mas ainda não consegui assistir, cara. Mas na minha próxima aí, o tempo vago, com certeza eu vou assistir, porque é conhecimento que não deve ser descartado. Inclusive é bom a gente conhecer, até pra gente poder ter uma conversa sadia com essas pessoas, ou até mesmo aqui, né, nesse nosso podcast, hein? Sim.
Beleza, Sirius, tem mais alguma coisa, meu amigão? O Anthony já incrementou tudo que eu tinha para incrementar e penso o mesmo dele. Como eu tinha dito também, já foram feitos cálculos e os cálculos, né, são lógicos, não tem como fugir disso. E eu concordo com a afirmação dele em tudo aí. A gente tem que respeitar, mas também é nosso direito contestar, né? Se a gente concorda ou não. Com certeza, com certeza. Anthony, tem mais uma boa aí pra gente aí, mais uma teoria aí? Bom, outra que vem ganhando força, cara, junto com essa teoria de que tem uma sociedade secreta por trás querendo destruir a humanidade, ou convencer a humanidade, né? As teorias anti-vacina, cara, que é muito, muito, muito perigoso. Vocês já chegaram a ler sobre ou não? Cara, eu já ouvi e eu vou complementar um pouco no final, que eu tenho uma informação, digamos assim, privilegiada, cara, que eu tive recentemente. Beleza. Então, só dando uma... como é que fala? Só para abrir a discussão, Uhum. a gente vem nessa da política anti-vacina desde muito tempo atrás, cara. São 21 anos que essa teoria persiste, de um primeiro texto numa revista da Inglaterra. Mas assim, que o rapaz ligava a vacina contra a rubéola, meningite, com o surgimento do autismo. Ligava as vacinas ao autismo. Sim, eu lembro disso daí. Eu lembro disso aí. O médico, se eu não me engano, depois ele foi descredenciado. Exatamente. Ele foi descredenciado, cara. Isso aí realmente é muito grave, né? Sobre não tomar vacina, porque veja bem, nós estamos lidando ali com pessoas, né? Diferente do tema anterior, que nós estamos nas teorias ali sobre a Terra é plana ou não. Aqui nós estamos falando da saúde, né? Da saúde de várias pessoas, de crianças, muitas vezes indefesas, que, diga-se de passagem, cara, está na lei que deve ser vacinadas as crianças. Se eu não me engano, está no estatuto da criança e do adolescente lá. Eu não vou lembrar do artigo agora, mas está lá. Deve ser vacinado todas as crianças. É passivo de punição o adulto que não fizer, que estiver com a criança em sua guarda e não fizer a sua devida vacinação, cara. Então é muito perigoso. Depois desse documento que esse médico falou, ele foi descredenciado e foi desacreditado pela grande massa aí de médicos e da mídia também, né? Desculpa, que lembrei o nome da revista, Revista Científica Lancet, que chama, lá da Inglaterra. Após a confirmação do caso, que viu que era mentira, que não tinha uma coisa ligada à outra, a própria revista se retratou e retirou os estudos dos seus arquivos. Mas o importante, cara, é uma coisa que a gente vem vendo ultimamente, é que depois que a mentira se espalha, depois que a história se espalha, voltar atrás é muito difícil. As pessoas tendem a acreditar na mentira do que na verdade que vem depois, da retratação que vem depois. É complicado, cara. E como você disse, a gente tá lidando com vidas, né? É complicado você ver o ressurgimento de várias doenças graves, doenças perigosas, e por causa de uma mentira, por causa de um boato que se espalha e não tem como voltar atrás. Vai ganhando a confiança de muita gente, teorias que são criadas em cima disso, e voltar atrás depois, conseguir recuperar tudo isso é muito difícil, cara. Sim, você vê, na verdade, o retorno, cara, de muitas doenças aí que foram extintas, cara. Aqui mesmo na nossa cidade, a cachumba voltou a aparecer, cara. Inclusive, um parente próximo meu, um primo, ele pegou a cachumba, cara, ele teve cachumba, uma doença que eu não ouvia falar há muito tempo, pra você ter ideia. Então, cachumba, estão tendo vários surtos de doenças aí que estão voltando devido à falta de vacinação, cara. Então, e aqui... Então, cara, e a gente viu que no Brasil o ressurgimento do sarampo, como que cresceu os índices de sarampo, porque pessoas não estavam se vacinando. Já chegou na nossa cidade também, aqui no Vale do Paraíba, São José, Taubaté, e é muito perigoso, cara, muito perigoso. Então não dá pra brincar, cara, com vacina. E eu não chego a acreditar, cara, que a vacina seja uma forma prejudicial de saúde,
até fazendo um gancho aqui, não sei se o Sirius tem mais alguma coisa para complementar, que eu quero trazer uma outra... Você pode falar aí, meu amigo, então. Então, sobre essa teoria aí que o Anthony nos trouxe aí, eu inclusive lembrei, cara, de um conhecido meu. O nome não vem ao caso, né? Como se diz na cartilha do ProErd, alguém que eu conheço. Alguém que eu conheço, ele não chegou a tomar, cara. Acho que até hoje a vacina de 15 anos, cara, por conta de não digamos que não seja por conta dessa teoria aí, mas por conta de alienação dessas teorias assim da internet, cara. Ele disse que ele não ia tomar porque estava com medo de começar a ser manipulado ou induzir alguma doença nele por conta dessa vacina aí. Eu até falei pra ele, nossa, cara, mas é importante pra sua saúde, né, tomar essa vacina de 15 anos aí. Ele falou que não e foi relutante, e inclusive acho que até hoje não tomou, cara. Você vê como que toma proporções assim na mente das pessoas, cara. A desinformação, assim, e ficar martelando algumas coisas sem lógica, cara, sem provas, né? Então. Realmente esse é o nome, cara. A desinformação. É esse o principal foco. E aquilo, né, cara? De novo, vai entrar naquela de uma sociedade secreta que pode te manipular. É o mesmo caso desse seu amigo, cara. Eu não vou tomar vacina porque eu posso ser manipulado, ser induzido a algo. É muito bizarro, cara. É muito estranho isso aí. Pois é. Então, fazendo um gancho, cara, sobre tudo isso aí, vamos entrar na teoria sobre os Illuminatis, cara. Os Illuminatis. Diz que é os grandes culpados aí, inclusive da freada da evolução da humanidade. Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso aí, mas eu tenho um amigo que ele é aficionado, cara, por teoria da conspiração, e ele tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Tipo assim, eu acredito em algumas coisas, mas eu não deixo de viver por causa disso. Levo minha vida normal, mas ele chega a ser tanto, cara, que chega a dar até um pouco de medo da sanidade dele, cara. Então, assim, na época que eu tinha mais contato com ele me trouxe bastante material, palestras, DVDs, CDs, cara, falando sobre não só dos Illuminatis, mas uma coisa vai acarretando a outra. Então, entra muito nisso daí da vacina também. Diz que as vacinas, segundo a teoria da conspiração, é uma forma de frear o avanço da evolução humana. Ou seja, o ser humano ele já é capaz de lutar contra qualquer vírus, qualquer doença, sem o uso de vacina nenhuma. E o que seriam essas vacinas? Essas vacinas seriam uma forma de frear isso. Seria uma forma de frear isso e não deixar que o ser humano evolua. Não só isso. Tem também uma que é muito engraçada, cara, que é assim, que na parte da manhã, quando você acorda, você olha para o céu, você vê aqueles rastros de nuvem, parecia umas listras mesmo de nuvens. Aquilo lá, segundo ele, é chamado de rastros químicos, que é o quê? Alguns aviões com uma certa toxina joga no ar para que o ser humano não chegue a viver lá aos seus 100 e poucos anos, porque segundo ele, os seres humanos poderiam viver muito mais do que 100 anos. Então esses rastros químicos são para frear a nossa evolução e a nossa saúde. E você acorda de manhã, realmente tem algumas nuvens, cara, parecidas com os vídeos que ele me mostrou, ou com as teorias que ele me mostrou também. E é muito bizarro. E segundo ele, tudo isso vem dos Illuminatis. Os Illuminatis querem dominar tudo, cara. Quer dominar as mídias, quer dominar a música, quer dominar tudo quanto é lugar que seja disseminação para a humanidade, que a humanidade interaja, eles estão ali. Daí eles têm, né, o seu simbolismo, que é a pirâmide com o olho, e tem nos filmes, cara. Tudo isso tem nos filmes. Se você pegar vários filmes, eles conseguem retirar de vários filmes famosos alguma referência a eles, que é o triângulo com o olho. Eu lembro do filme do Tomb Raider, que ela vai pegar uma moeda lá do Vale Perdido lá, e essa moeda era o símbolo dos Illuminatis. Qual outro filme? São vários, eu não vou lembrar de todos agora. Então, assim,
é bastante forte essa teoria, né? E diz que eles estão aí nos rondando aí, nos observando. E daí uma informação privilegiada que eu tive, digamos assim, que é o quê? Fazendo um gancho com a vacina que vocês falaram. Dizem que essa doença aí da microcefalia foi um banco de vacinas que estava vencida, não vou colocar como vencida, mas elas estavam modificadas para que as pessoas realmente nascessem com a deficiência, ou seja, para frear um pouco a natalidade humana aqui no Brasil. E quem soltou isso aí foram eles, cara. Agora eu jogo para vocês acreditam nessa teoria aí? Vocês acreditam realmente que os Illuminati estão aí em todas as partes? Eu particularmente não, ainda mais dizendo assim, das vacinas, cara. Eu acho que não tem uma lógica aí para eles fazerem isso nas vacinas, cara. Então, essa teoria, Will, ela propõe justamente isso, né? Que os eventos mundiais que vão desde catástrofes, acontecimentos financeiros, acontecimentos da mídia, até terrorismo, cara, são controlados por uma sociedade secreta, né? Os Illuminati. E os teóricos da conspiração, eles alegam, né, que inclusive muitas pessoas notáveis, né, em quesito assim de influência, são membros ou já foram membros dessa sociedade, como presidentes, atores, músicos, cientistas e diversas outras pessoas famosas, né, que possivelmente exercem aí uma influência aí sobre a população. Inclusive o presidente francês agora, esse presidente francês, falaram que ele já falaram que ele é também. Então, se você pesquisar na internet sobre essas teorias aí, a gente que alega que George Washington foi Illuminati. Tem várias coisas, cara. E sobre os símbolos que você estava falando, o triângulo com o olho, alguns dizem que é o olho que tudo vê, né? Isso. O olho bem no meio e o triângulo, né? Inclusive é apresentado nos livros do Dan Brown, né? Os Illuminati, esse símbolo. E o Dan Brown, ele inclusive escreveu, né? E a famosa saga lá do Tom Hanks, o Código da Vinci e as suas sequências, né? Eu vou me lembrar agora o nome, cara, mas ele escreveu os livros que originaram os filmes, né? Do personagem do Tom Hanks. Certo. Eu particularmente não acredito, cara. Eu já cheguei a acreditar sim, cara. Uns anos atrás, cara. Inclusive um amigo em comum, né? Digamos assim, meu, e ele forneceu um material informativo sobre os Illuminati pra gente. É um DVD que mostrava as supostas provas, assim, cara. Mas atualmente, o conhecimento, assim, a informação que eu tenho hoje, eu já não acredito, não, cara. Esse meu amigo tinha caixa de mais caixas, cara. Nossa, quando eu fui ver na casa dele, meu amigo tinha muita coisa. Eu vou falar, eu quase fiquei assim uma época também. Mas só pra como é que fala? Pra atiçar mais um pouco, nas Olimpíadas do Rio 2016, cara, não sei se vocês lembram da Rafaela Silva, a judoca que ganhou o ouro na época. Vocês chegaram a ver, não? Eu lembro. Quando ela foi tirar foto com a medalha, ela colocou a medalha em um olho e deixou o outro sem. Aí chegaram nela e perguntaram: Rafaela, por que essa comemoração? Por que você colocou a medalha no olho e deixou o outro sem? Aí ela respondeu o seguinte: eu não sei. Só pediram pra fazer isso pra bater a foto. Nossa, cara, olha isso! Eu não tava lembrado dessa entrevista. Olha pra você ver, e daí? Cara, foi bem bizarro isso aí. Que nem o Sirius falou. Eu também hoje eu não acredito. Eu acredito sim que alguém controle o mercado financeiro mundial. Isso a gente não tem como falar. Aí vão falar que de 13 famílias, só que aí, se a gente for estudar, cara, e pesquisar isso aí, vão falar que tá na família Rothschild, não sei quem, Rockefeller. Bilderberg. E, cara, isso é... Bilderberg, se você for pegar, é baseado na conduta nazista, cara, que colocava a culpa das coisas em cima dos judeus, tá ligado? Porque são todas famílias judias.
Então, se a gente for pensar nisso aí, a gente vai acabar entrando nessa parte do nazismo, neonazismo, se for pesquisar a fundo. Queria agradecer demais a todos que ficaram com a gente até agora. Queria agradecer o Sirius, principalmente também o Anthony, que compartilhou bastante informação com a gente. E eu acho que vale uma parte 2 aí desse podcast, beleza?